Vou acabar por dar um porradão nisto, não está a dar nada, não é? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre Steve Shapiro e direitos civis. Espero que esteja tudo bem com toda a gente que está desse lado. Tem sido difícil gravar mais, o trabalho tem aumentado. Eu também queria começar aquela série de vídeos sobre impressão, de que vos falei na página de Facebook, mas as coisas estão complicadas no sentido de que voltámos em esforço ao trabalho. Há muitos ilustradores e alguns fotógrafos, mais ilustradores do que fotógrafos, a imprimirem, e nesta altura a grande parte do meu tempo é dedicada à impressão. De qualquer forma, hoje vinhamos falar de fotografia e de grandes fotógrafos, e tendo em conta o panorama atual em termos sociais, eu não poderia deixar de dar relevo a um fotógrafo muitíssimo importante na questão dos direitos civis. Sobretudo naquilo que se passou na década de 60, de 1960 nos Estados Unidos. Estou naturalmente a falar de Steve Shapiro. Ora, acho que é um bocadinho óbvio que um documento ou uma forma documental como a fotografia teve um papel muitíssimo importante na divulgação e na ativação dos movimentos de direitos civis nos Estados Unidos, sobretudo nos Estados Unidos, porque foi aí que foram muito, eu vou dizer empolados, embora não com uma conotação negativa para a palavra empolado. Claro que estou a falar de Steve Shapiro, mas poderia falar de muitos outros que vieram antes dele. Muitos não serão muitos, mas serão alguns que vieram antes dele e outros que viriam ou que vieram depois. Poderia falar de nomes como Gordon Parks, Charles Moore, James Corrales, Ernest Withers, Danny Lyon, Bill Hudson. Bem, são muitos nomes, ou melhor, são alguns dos nomes, infelizmente deveriam ter sido mais. De qualquer forma, imagens poderosas, a maior parte delas, imagens que mexem connosco, criadas por profissionais e amadores. Não é muito isso que interessa. Interessa é a força e aquilo que as imagens ajudaram a transmitir e a divulgar em termos globais. A fotografia foi um documento muito importante, como vos disse. Os nomes que mencionei há pouco, como Gordon Parks, por exemplo, Corrales, Withers ou Lyon, também com Steve Shapiro, foram vozes muito importantes na divulgação da mensagem no combate à injustiça social, que ainda hoje, infelizmente, varre muito do território norte-americano. De qualquer forma, para o vídeo escolhi só Steve Shapiro. E porquê? Porque pessoalmente é o meu preferido daqueles todos que falei. É claro que há ali figuras que provavelmente terão direito, pelo menos mais uma delas terá direito a um vídeo só para si, mas nesta altura queria falar sobre um dos meus preferidos nestas questões, e que é sem dúvida Steve Shapiro. Shapiro foi então um dos nomes mais importantes no fotojornalismo associado aos movimentos dos direitos civis e humanos nos Estados Unidos, sobretudo, como vos disse, na década de 1960 e sobretudo ali entre 63 e 68, uma data que é infelizmente lembrada pelo assassinato de Martin Luther King Jr. Naturalmente, Shapiro não fez só fotografia associada a direitos civis e direitos humanos, fez também aquilo que se chama os stills fotográficos de cinema, os fotogramas que registram o cinema, e Shapiro tem algumas histórias interessantes relativamente a isto. Antes de irmos à questão mais importante e mais central do vídeo, o fotógrafo de cena, o fotógrafo de stills é sempre o tipo que está ali a mais, não é? Os atores olham de lado, ele às vezes está na linha de concentração ou na linha de visão do ator e está a distraí-lo. A câmera às vezes fazia mais barulho do que devia, mesmo estando sempre dentro de uma coisa que se chamava, honestamente já nem me lembro como é que se chama, mas é uma espécie de caixa que abafava o som do clique das câmaras mais antigas, as mecânicas, que faziam um som característico muito, muito bonito, muito, muito agradável para quem gosta de fotografia, mas certamente muito, como é que eu vou dizer, excessivo, era efetivamente excessivo para um set onde estava a tentar filmar.
Shapiro fez um trabalho para um sem número de filmes, provavelmente mencionarei ao longo do vídeo alguns dos filmes para os quais ele produziu stills e material que, a posteriori, depois do filme, viria a ser sempre muitíssimo importante para qualquer filme, porque se o fotógrafo de stills é indesejado, vamos chamar indesejado, durante o período de filmagem, já depois, na altura em que temos que produzir uma série de pósteres e material publicitário e divulgação, temos ou tínhamos mais na altura, hoje em dia é tudo muito feito por computador e arte digital, mas dizia eu, se antes do término das filmagens o fotógrafo de stills era o tipo que estava a mais, já depois era uma pessoa de quem toda a gente gostava, porque era muito quem ajudava a produzir o material que depois promoveria o filme e posteriormente promoveria o quê? Resultados financeiros. De todos os filmes que Shapiro fotografou, e vamos dizer assim porque é mais fácil de entender, talvez o Padrinho e para mim até mais Taxi Driver são os filmes em que se produziam estilos mais interessantes e que eles próprios são a arte dentro da arte, muito interessantes mesmo. Há ali um ou outro de Midnight Cowboy. Com Dustin Hoffman e Jon Voight, se não me engano, que também é muito interessante, que são de alguma forma interessantes, mas Taxi Driver provavelmente mais do que o Padrinho. Eu estou ali indeciso, mas se tivesse decidido assim, Taxi Driver provavelmente os estilos mais interessantes que Shapiro produziu para o cinema. Claro que também fotografou artistas, muitos artistas, entre Zappa, eles vão passando ali no ecrã enquanto nós estamos aqui a conversar, Zappa, Frank Zappa, David Bowie, Barbra Streisand que entrou também num filme The Way We Were, se não me engano, com Robert Redford, que também foi fotografado por Shapiro, mas o trabalho mais interessante para mim nesse segmento de artistas ou de cantores ou por que queiram chamar, nessa área do entretenimento, para mim até foi o trabalho que desenvolveu com David Bowie e todas as fotografias, o trabalho fotográfico que desenvolveu com o cantor britânico, teve realmente como é que eu ia dizer, um esplendor muito maior, muito mais apelativo, é realmente fantástico e teve direito inclusivamente a um livro. Não é que os outros não tenham tido, mas o livro para mim é muito mais interessante que qualquer outro. Relativamente à fotografia de figuras, para mim, e creio que para a questão que diz respeito à história e ao tema central do vídeo, são os retratos ou as fotografias em que James Baldwin estava presente, que são efetivamente as mais importantes. James Baldwin, para quem não conhece, ele foi muitas coisas, dramaturgo, ensaísta, etc. Vamos chamar-lhe um escritor e sobretudo um crítico social de vincada presença, de personalidade muito forte, uma figura absolutamente essencial de conhecer. James Baldwin é um autor fantástico e é sobretudo uma pessoa fortíssima e muito importante para o movimento de direitos civis, dos direitos civis e humanos nos Estados Unidos. Baldwin e Shapiro tiveram uma relação de alguma forma próxima. Baldwin já morreu em 87, se não estou enganado, em Saint-Paul-de-Vence. Isto é uma piada privada para quem estiver a ver o vídeo e me conhecer. Não interessa. Para quem não conhece Baldwin, eu aconselho veementemente que procurem mais informação sobre James Baldwin e sobretudo que leiam o trabalho de James Baldwin, em particular o The Fire Next Time, e isso foi uma das razões porque eu demorei um bocadinho mais a gravar este vídeo, foi porque quis ler com atenção, na verdade reler com muita atenção o The Fire Next Time, que eu vou chamar-lhe um livro, mas na verdade não é um livro, é uma compilação de dois artigos. Também não são dois artigos, um deles, a primeira parte, é uma carta que James Baldwin escreve ao seu sobrinho, o filho do seu irmão, uma carta forte, são linhas, não sei, talvez umas 15 páginas, é muito curto e vale a pena ler, ou 15, 20, não sei. E o que transmite é um bocadinho a forma como grande parte da América Negra lutou contra a injustiça e contra a opressão. A culpa é sobretudo da educação, e a educação é a resposta para a resolução deste problema. Ninguém nasce uma coisa ou outra, ninguém nasce a fazer isto ou a fazer aquilo, ou a achar isto ou aquilo de alguém.
mas somos todos nós educados a uma ou a outra coisa, ou numa ou noutra direção, e é isso que faz de nós aquilo que depois em adultos somos. Passa a redundância. Depois a segunda parte do trabalho segue para um texto bastante mais longo, bastante mais complexo e mais denso, que é na verdade um artigo que foi publicado, ou é a totalidade do artigo que foi publicado, que foi um artigo, não diria polémico, mas foi explosivo, ali em meados de novembro de 1962 no The New Yorker. É um grande trabalho, é essencial para se ler, quer seja racista, quer não seja racista, seja quem for que estiver desse lado ouvir-me, façam um favor e peguem no The Fire Next Time e leiam-no, porque é importante. Shapiro fotografou muito da atividade de Baldwin, fotografou também muito da atividade de Martin Luther King Jr. Shapiro esteve sempre no centro da ação. E Shapiro começou na fotografia em tenra idade, se não me engano com 9 anos, e Shapiro descobriu o potencial da fotografia, ou percebeu-se do potencial da fotografia, e dedicou o resto da sua vida à fotografia. Em termos formais, a grande parte da educação de Shapiro está associada ao tempo que ele passou com William Eugene Smith, uma figura brutal no fotojornalismo norte-americano, na fotografia norte-americana e no mundo. É uma figura incontornável, ele terá certamente direito a um vídeo, porque é uma figura incontornável na fotografia, mas dizia eu que muita da personalidade fotográfica, se é que isso existe, eu não sei bem se o termo personalidade fotográfica é uma coisa que deve ser dito, mas vamos assumir que sim. Eu acho que muito daquilo que Shapiro veio a desenvolver no futuro está intimamente ligado ao tempo que passou com Eugene Smith, por causa, sobretudo, pelo aspecto humano, a aproximação humanística, que fez a tudo aquilo que fotografou, ao ponto de ser quase difícil chamar o assunto fotográfico a uma pessoa, porque a forma íntima e empática como o Shapiro fotografou e se relacionou tornam difícil chamarmos assunto a uma pessoa que está a ser fotografada. É uma pessoa que está efetivamente a ser fotografada, e Shapiro procurou sempre isso. Mesmo no trabalho que Shapiro fez em estúdio, ele não gostava muito de fazer trabalho em estúdio, mas aquele que fez num ambiente mais controlado, que não o das ruas, Shapiro dizia sempre que nunca estava à espera de grandes poses e grandes coisas, estava à espera de uma coisa natural, de uma relação que surgisse, os óculos que se tiravam, o olho que se coçava, o espanto, o olhar de espanto, tudo isso era aquilo que Shapiro procurou na fotografia e procurou nos outros. E ele, a relação que teve com Eugene Smith, a relação de pupilo e de aluno, foi muito importante, no meu entender, para o futuro de Shapiro. Inevitavelmente Shapiro identificou-se durante algum tempo com Henri Cartier-Bresson, de quem já falamos aqui noutros vídeos. É quase inevitável, quase toda a gente se relacionou com a referência que foi Bresson, embora eu não creia que haja alguma semelhança do trabalho de Bresson e de Shapiro. Shapiro era um fotógrafo do centro de ação, um fotógrafo que esteve sempre próximo dos assuntos, vamos chamar-lhe assim, porque é assim que se deve chamar, do assunto que fotografou. Bresson, apesar daquela coisa do momento decisivo e das imagens quase tiradas escondidas, a imagem à la Sauvette, já falámos noutro vídeo, mas dizia eu, a proximidade de Shapiro com quem fotografou era sempre muito maior. Bresson, apesar da questão do momento decisivo, como eu ia dizendo, criou sempre uma distância entre si e o assunto, ou a pessoa fotografada. Não creio que haja uma identificação muito grande entre o assunto e o fotógrafo no caso de Bresson. Há claramente uma abordagem única, mas não há o aspecto humano que há na fotografia, por exemplo, de Shapiro, ou de Smith, ou de qualquer outro fotógrafo dessa natureza. Isto é uma opinião muitíssimo pessoal, espero que ninguém leve a mal eu dizer estas coisas, quer dizer, se levar a mal também estou-me a borrifar, mas imaginem que não me estava a borrifar. O importante é que vocês achem aquilo que querem achar e não aquilo que eu acho que vocês devem achar. Voltando um bocadinho à história de Shapiro, porque foi isso que nos trouxe cá, não tanto a história, não tanto como nos outros vídeos que já fiz aqui para o canal, não quero tanto a questão da vida particular e íntima de Shapiro, porque essa nunca foi muito exposta.
quer sobretudo a forma como ele se relacionou com as pessoas que fotografou e a sua importância para o desenrolar da história, que é uma coisa que nem toda a gente se pode gabar, não é? É claro que ele fez trabalho por um sem número de revistas, foi comissionado por um sem número de revistas, desde, sei lá, Look, Time, Vanity Fair, Sports Illustrated, sei lá, Paris Match, Rolling Stone, por aí fora, Newsweek. São tantas as revistas e as referências que Shapiro deixou que era uma tarefa, era um tédio estarmos aqui a ver isso, e não é realmente importante. Importante é o trabalho que Shapiro realizou entre 63 e 68, essencialmente, e que vai passando agora à vossa frente, nos vossos ecrãs, que é isto que é Shapiro. Shapiro é este homem que cobriu eventos muitíssimo importantes, as convulsões políticas, culturais e sociais da década de 60 nos Estados Unidos. É claro que esta década proporcionou a Shapiro um ambiente particularmente estimulante para o seu trabalho, como é óbvio, e permitiram-lhe, claro, afirmar-se como um fotojornalista e documentarista cuja marca, cujo o cunho ficará para sempre na história, quer da fotografia, quer da relação social. Bom, ele enquanto ativista, porque ele é um ativista, e ainda é, e numa entrevista recente que eu vi, dele, vê-se claramente a marca ativista e de intervenção que Shapiro continua a ter. Ele é um homem muitíssimo simpático, é uma pessoa que é uma simpatia simples, humilde, mas é muito, tem convicções muito vincadas, não é uma pessoa que se deixa levar por uma outra balela, não aceita pressões do poder político, não é uma pessoa desse tipo, é uma pessoa vincada, de personalidade vincada, e isso torna-o ainda mais importante e mais interessante para mim. Estava eu a dizer que, enquanto ativista e documentarista, Shapiro cobriu muitas histórias relacionadas com o movimento dos direitos civis, incluindo a marcha sobre Washington por trabalho e liberdade, a marcha aquela de Selma Montgomery pelos direitos de voto, e depois, infelizmente, quando foi chamado pela Life, ele foi até Memphis, onde após o assassinato de Martin Luther King Jr., Shapiro produziu algumas das imagens mais icónicas, mais importantes daquele acontecimento, da morte de um dos homens mais importantes da história da humanidade, não tenho dúvida. Por isso eu não queria deixar passar esta data, estamos a 19 de junho, estou a gravar a 19 de junho, eu não queria deixar passar o dia de hoje sem gravar um vídeo sobre Shapiro e, sobretudo, sem deixar esta mensagem. Honestamente, não me interessa se estão ou não de acordo com ela, estou completamente a borrifar-me para o que acham a esse respeito. Aquilo que se está a passar é horroroso. É claro que vai levar a excessos de todos os lados, ou já levou a excessos em ambas as partes. É claro que vamos correr, como dizem lá nos lados de Veracruz, vamos correr atrás do prejuízo, não é? Porque deixámos passar ou avançar as coisas tanto numa direção que agora, no espírito de compensação natural que o ser humano gosta de exercer sobre aquilo que fez mal, vamos cair na estupidez. Mas já caímos na estupidez durante tantas décadas também, o que é mais um bocadinho de estupidez na história da humanidade, não é? Por isso, não querendo deixar passar essa data, eu aconselho-vos a descobrirem a história ou a redescobrirem a história. Não vamos ler a história pelos tweets do Trump ou da Pelosi ou qualquer outro indivíduo cuja agenda esteja associada a um interesse pessoal, porque, vamos lá ver, nenhuma destas pessoas que vêm a público falar sobre estas coisas tem interesses que nos pessoais. Resumindo, aquilo que vos trouxe hoje foi não apenas um fotógrafo que eu admiro de forma muito intensa. É um fotógrafo, eu sei que não é dos gigantes da fotografia, não é um Bresson, não é um Cacho no retrato, não é isto, não é aquilo, não é capa, não é... Eu sei, mas é Shapiro, não sendo um daqueles fotógrafos de agência, porque nem todos são fotógrafos de agência, alguns não são porque não podem, muitos deles não foram porque não queriam, mas dizia eu, Shapiro, não sendo um dessas gigantes, essas lendas
para mim, é tão grande como qualquer outro, que seja absolutamente genial. E é isso que ele é para mim, não é menos do que isso. E não é sobretudo porque Shapiro é mais do que um fotógrafo, é um humanista, é um lutador, um guerreiro, alguém que lutou pelos direitos dos outros, não interessa a cor, e garanto-vos que não interessa a cor, porque Shapiro fez outro trabalho, ou outros trabalhos que não estavam associados com as questões raciais, por exemplo. E para vos provar isso que estou a dizer, vou contar-vos uma história e que demonstra o interesse que ele tinha pela questão social e humana, pelo ativismo, pela forma inequívoca como a fotografia era uma ferramenta, e é ainda, e isto é a mensagem que tem que ficar, é ainda uma ferramenta muitíssimo poderosa. Em 1961, Shapiro tinha 25 anos, e vocês conhecem certamente trabalhos feitos por outros fotógrafos, não vou dizer agora o nome porque terão direito a outro vídeo, dos apanhadores de ervilhas no Arkansas e por aí fora, aquelas massas migratórias que havia nos Estados Unidos, mas em 61 ainda havia muitos trabalhadores que viviam condições miseráveis, em particular estes no Arkansas, que Shapiro resolveu fotografar. Ele tinha 25 anos na altura, Shapiro tinha 25 anos, e o que é que ele fez? O plano dele foi simples, vou lá fotografar aquilo e depois arranjo maneira de mostrar as fotografias a um editor da Life. É simples. E foi isso que ele fez. Foi 4 semanas para o Arkansas, fotografou as condições de vida dos trabalhadores. Na verdade, ele, quando chegou a Nova Iorque, revelou o filme e olhou para as fotografias e viu: era exatamente isto que eu queria, é isto que eu queria fazer, as fotografias contêm a mensagem que eu quero transmitir, são boas, vou tentar levar isto à publicação. Não foi para a Life, acabou por ser publicado por uma edição religiosa chamada Jubileu. Era uma edição muito pequenina, uma coisa muito pequenina, e que depois eu creio que aquilo ainda veio a ser capa de secção no New York Times. Não tenho a certeza, mas creio que sim, que veio a ser capa de secção no New York Times. O que é que eu quero mostrar com isto? As fotografias de Shapiro não são só documentos fúteis de um fotógrafo que vai, que fotografa e que se promove à conta disso. Não, Shapiro fotografava exatamente pelo ativismo, tanto que as condições, a melhoria das condições de vida daqueles trabalhadores foram coisas tangíveis. As melhorias foram coisas tangíveis, palpáveis, são coisas reais. Para quem não sabe, aqueles acampamentos não tinham sequer luz, e depois da intervenção de Shapiro, das fotografias de Shapiro, aqueles acampamentos, quando passavam de acampamentos, passaram a ter uma rede elétrica, passou a haver instalação elétrica, eletricidade, uma coisa que para nós é absolutamente básica e que já na década de 60 nos Estados Unidos não era menos do que básica. Surgiu por intervenção de Shapiro e do trabalho que Shapiro produziu. Portanto, Shapiro é um homem bom, pura e simplesmente. É um fotógrafo, um humanista, um ativista, e é, para mim, provavelmente a grande personificação do que é a força da fotografia enquanto arma, se não lhe quiserem chamar arma, porque é um bocadinho belicoso, enquanto ferramenta de movimentação de massas, de educação das pessoas. A fotografia é importante em termos sociais, e é isso que nós temos que perceber. Se vocês pensam que é só o fotojornalismo que é importante em termos sociais, é porque não conhecem, por exemplo, a história de Ansel Adams e do trabalho que Ansel Adams fez em prol da conservação de uma série de coisas, já acerca das quais vou falar no vídeo em que vier a falar de Ansel Adams. Portanto, a fotografia, quando eu digo a fotografia, não estou a falar de fotojornalismo, estou a falar de toda a fotografia. Já estou a divagar, já estou a ir para lá daquilo que devia. Hoje falámos sobre Shapiro, podíamos ter falado sobre outros fotógrafos, como vos disse. Shapiro é só o meu preferido. Espero que tenham gostado. Se gostaram, por favor, façam like, divulguem o trabalho, vão até à minha página no Facebook e digam qualquer coisa quando eu publicar o vídeo. Se gostaram, se não gostaram, digam aqui. Subscrevam o canal e obrigado, muito sinceramente, obrigado a todos os que vão, nem que seja dizendo obrigado por isto ou por aquilo, parabéns, ou não gostei disto ou não gostei daquilo.
pessoas que deram sugestões de fontes de livros, e já agora, se tiverem mais sugestões de conteúdo, como o que deixaram há dias, que infelizmente só hoje é que vi o comentário e só hoje é que o aprovei, mas que tinha um link da Imprensa Nacional Casa da Moeda, por exemplo. Se tiverem mais coisas desse tipo, façam-me chegar. Vamos fazer um segundo vídeo sobre conteúdo para fotógrafos ou para interessados em fotografia, mas conteúdo mais variado possível, não é? Não vamos falar de reviews de câmaras propriamente ditas, porque isso há para aí aos pontapés, mas o outro conteúdo, o conteúdo sobre a linguagem da fotografia. Até à próxima, desconfinem com muito cuidadinho e fiquem bem.